isso aí, pessoal. Item gigante da bolsa dando tchau, se despedindo. BCFF11, um dos maiores fundos de fundos que a gente tem na nossa bolsa, vai sair de cena para dar lugar ao BTHF, que é o fundo multi-estratégia, o fundo hedge fund da BTG, do BTG Asset, beleza? E aí nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre essa transação, o que vai acontecer, quais vão ser os próximos passos, beleza? Então a ideia aqui é explicar um pouquinho, contextualizar o que está acontecendo e explicar um pouquinho o que você, investidor do BCFF ou só alguém que está acompanhando essa movimentação, o que vai acontecer daqui para frente, o que você precisa se ligar, beleza? Mas antes de entrar aqui no conteúdo, eu quero pedir para você dar aquela força marota aqui pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e que precisa chegar em cada vez mais pessoas. Além disso, se você não quiser perder nada do que eu lançar, já clica aí no sininho, beleza? E daí eu aproveito para comentar aqui na descrição desse vídeo, tô deixando aí alguns links que possam fazer sentido para você. Tô deixando o link para minha assessoria FI fixo aqui na XP, tô deixando o link para o meu curso de fundos imobiliários, também tô deixando o link para a minha comunidade de milhas e investimentos. Boa, galera, então vamos lá. E aí eu tô trazendo aqui duas notícias, tá, sobre essa operação. Então, uma aqui que saiu no FIS.com.br, né? Adeus BCFF, cotistas aprovam fusão com outro fundo, tá? Então, esse foi o movimento que precisou passar por assembleia. Inclusive, aqui a gente tem o resultado da assembleia que foi convocada, beleza? E essa era uma matéria que precisava ser aprovada. Então, a ideia aqui é o seguinte: o BTHF, ele vai fazer ali uma subscrição, tá? E aí o BCFF vai pegar todos os seus ativos e vai usar ali para subscrever as cotas do BTHF. Nesse fato relevante, a gente tem essa explicação aqui, tá? Então aqui, ó. Conforme termo de apuração divulgado na presente data, os cotistas da classe única aprovaram, por meio de Assembleia Geral, a aplicação de recursos do BCFF para realizar a subscrição de cotas da classe única do BTG Pactual Real Estate Hedge Fund, que é o BTHF. Tá? Então, todos os recursos do BCFF vão ser usados ali para subscrever as cotas do BTHF. O BTHF hoje, pessoal, ele é um fundo CETIPado, tá? Então, ele é um hedge fund que está ali registrado na CETIP. Então, já fiz um vídeo sobre fundo CETIPado, se você quiser entender um pouco mais como é que funciona, tem esse vídeo aqui no canal, beleza? E aí, qual que vai ser a ideia? O BCFF vai ser incorporado ao BTHF, o BTHF vai passar para o ambiente de listagem da bolsa, então ele vai sair ali da listagem na CETIP e vai para B3, como é o BCFF hoje, tá bom? E daí o BCFF ele vai ser liquidado, ele vai deixar de existir, tá? Então tem até esse trecho aqui comentando nessa matéria. Boa, então aqui ó. Posteriormente, o hedge fund, que é atualmente negociado na CETIP, será listado na B3. Já o FOF do BTG será liquidado, entregando oficialmente as cotas do BTHF para sua base, que conta com mais de 355 mil investidores, tá? Quem conta com 355 mil investidores é o BCFF, é um dos maiores fundos de fundo que a gente tem na bolsa. 355 mil cotistas, mais de 3 milhões de liquidez, mais de 1% de participação no IFIX, patrimônio de quase 2 bi. E aí, olhando pelo PVP, está até sendo negociado com desconto. Então, a dinâmica é essa, né? O fundo, o BCFF, vai para dentro do BTHF. E esse movimento, até aqui a matéria do Seu Dinheiro comenta, e eu também tive a oportunidade de conversar com o Fernando Crestana, né, que é um dos gestores lá da BTG Asset, sobre esse movimento. Tá? Então, a gente já viu isso acontecer em outras casas. Por exemplo, a gente viu o MGFF, que era o fundo de fundo da Mogno Capital, passar para dentro do VGHF. A gente viu isso acontecer no início desse ano. E aí, qual que é o ponto? Quando a gente está falando de um hedge fund, o gestor no hedge fund, né, o fundo multi-estratégia,
ele acaba tendo mais possibilidades para alocação. No fundo de fundo, o gestor ele fica mais restrito. Ele vai ter que montar majoritariamente operações com outros fundos imobiliários. Quando a gente vai para o hedge fund, o gestor ele tem um mandato mais amplo. Então ele pode entrar em CRI, ele pode entrar em fundo imobiliário, ele pode entrar em ações do setor imobiliário, ele pode entrar em SPE, ele pode ter participação em imóveis. Eu já fiz um vídeo sobre o KNHF mostrando a carteira do KNHF. E lá no KNHF a gente tem 2 imóveis localizados bem no condado da Faria Lima. Um próximo ali da Faria Lima mesmo e um outro na JK, ali na Vila Olímpia. Então, o mandato de um hedge fund acaba sendo mais amplo. O fundo consegue aproveitar, né? O gestor consegue aproveitar mais oportunidades, mais estratégias. Então ele fica mais aberto para negócios do que no fundo de fundo. Então, esse é um movimento que a gente tem visto acontecer com muita força. Fundo de fundo você praticamente não vê mais fazendo emissão de novas cotas e novos fundos que têm surgido têm vindo com a pegada de hedge fund, com a pegada de estratégia, tá bom? Então esse é um movimento que a gente tem visto acontecer com muita força no mercado, tá? E aí no caso aqui do BCFF, essa matéria foi aprovada, tá? A gente teve quase 28% de aprovação e agora o administrador aqui vai divulgar os próximos passos com relação a isso daqui. Anderson, eu tenho cotas do BCFF, e aí? Eu vou receber a mesma quantidade de cotas do BTHF? Não, beleza? O que a matéria responde aqui sobre essa pergunta? Aqui, ó. Quais sejam as cotas de emissão do BTHF subscritas e integralizadas, devendo cada cota do BCFF detida por cada cotista conceder ao seu titular o direito de receber cotas de emissão do BTHF, sendo que, a partir de tal amortização, os cotistas passarão a ser cotistas do BTHF, conforme o fator de proporção a ser informado em comunicado ao mercado, a ser enviado pela administradora previamente à liquidação do BCFF, tá bom? Ou seja, essa proporção, tá? Não necessariamente vai ser de 1 para 1, ok? Então, se você tem, sei lá, 100 cotas do BCFF, o administrador vai informar, antes da liquidação do fundo de fundo, o administrador vai informar quantas cotas você vai receber, tá? Então, eu inclusive recebi essa pergunta até no meu Instagram. Eu fiz um post sobre isso e recebi essa pergunta. Então, a resposta é que não vai ser necessariamente de 1 para 1, tá? Então, esse fator de proporção, ele vai ser divulgado aí pelo administrador, certo? Então, galera, esse é mais um movimento, é mais uma evolução que a gente tem visto no mercado de fundos imobiliários. É uma tendência, eu tive a oportunidade de ir num evento ano passado aqui em São Paulo, né, o FII Experience da Suno, e o professor Baroni, ele tocou bastante nesse assunto. Na visão dele, tá, os fundos multi-estratégia, eles estão vindo e vêm para ficar mesmo, para ocupar um espaço relevante na indústria. Justamente por conta desse mandato mais amplo, dessas possibilidades mais amplas de alocação e oportunidades que esses fundos podem ter. Beleza? Então, era basicamente isso que eu queria trazer para esse conteúdo, explicar um pouquinho o que estava acontecendo, quais vão ser os próximos passos e, se você é cotista do BCFF, fica ligado, tá? Porque você deve receber aí em breve ali na sua corretora, pelo e-mail e tudo mais, uma solicitação para você informar o seu preço médio. Toda vez que a gente tem fusão ali, incorporação de um fundo imobiliário no outro, a gente precisa informar o preço médio para o administrador para que sejam feitas todas as compensações ali de imposto de renda para que você não tenha que pagar mais imposto do que deve. Se você não informa o seu preço médio do BCFF, a administradora considera preço médio 0. E daí ela vai fazer o pagamento ali de imposto e tudo mais, considerando o preço médio 0. Tá bom? Então, todas essas compensações de vem pra cá, vai pra lá, cota daqui, cota dali, diferença, tá? Então,
É um cálculo meio complexo isso, tá? Mas operacionalmente falando, quando você, cotista do BCFF, receber esse informe lá no e-mail e tudo mais, sinalize para o administrador qual que é o seu preço médio, tá? Para daí o administrador poder calcular e fazer todas as compensações de imposto de renda por conta dessa incorporação agora para o BTHF. Ok? Então é isso, galera, que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço os pedidos que eu fiz no início do vídeo. Deixa o like, se inscreve. Se você não quiser perder nada, clica aí no sininho. E caso tenha interesse na minha assessoria, no curso de milhas e investimentos, no meu curso de fundos imobiliários, os links estão na descrição do vídeo. Show de bola? Então, pessoal, era isso. Obrigado pela atenção. Nos vemos num próximo conteúdo.